Oi! Oi! Voltamos! Bom, mais uma vez teve resolução resolvendo aqui as questões da Unesp. Trazemos agora ele, Felipe Malandro! Belezinha, pessoal, bora! Dica de cat, pessoal, bora! Dica de cat! Só para o gato! O professor Felipe vai resolver as questões 73, 74 e 75 da prova da Unesp. Valeu, pessoal, vamos embora então. A moleque! Pessoal, questão 73 então, né, pessoal? Seguinte, olha, um textinho assim, meio complicadinho, viu? Não foi um texto, digamos, simples, não. Tem questõezinhas bem elaboradas, pessoal. A questão 73, pessoal, resposta letrinha D de dado. Por quê, pessoal? É o seguinte, primeira coisa, pessoal, o título, né? Ele fala aqui, olha, here is the first part of a letter, né? Então aqui está a primeira parte de uma carta, of a letter, written by a 98-year-old pensioned lady, quer dizer, escrita, né? Written por uma senhora que recebe pensão, né? De 98 anos de idade, to her bank manager. Pra quem, pessoal? O namorado não, né? O gerente do banco, né? Bank manager. Então, qual a ideia? É o seguinte, não pode ser, então, pessoal, a letrinha E. Por quê? Fala aqui, ó, trata-se de uma carta escrita por uma senhora, até aí beleza, né? Só que para o encanador, imagina, pessoal, mas, claro que ela fez um cheque para o encanador. Tudo bem, pessoal? Só que a carta foi para quem? Foi para o gerente do banco. Então não pode ser a letra E, não. A carta não foi para o encanador, e sim para o gerente. Belezinha, pessoal? Então a resposta é a letra D. Por quê, pessoal? Fala o seguinte aqui, ó. Trata-se de uma carta escrita por uma senhora que, apesar de contar com o sistema automático de depósito de sua aposentadoria, né, há 8 anos, teve um cheque devolvido e pagou 30 libras de multa, pessoal. Isso aqui tá onde no texto? Tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó. I'm writing to thank you. Aí que tá, pessoal, a pegadinha aqui, ó. Eu estou escrevendo para thank you. Bom, thank é agradecer, né? Então aqui, ó. Eu estou escrevendo, I'm writing to thank you, para agradecer o quê? For bouncing my check. Pessoal, check é cheque mesmo, né? Agora, bounce em inglês, pessoal, é quicar. Bola de basquete, né? Legal também a bola, né? Fica quicando ali, belezinha, né? Então é o seguinte, opa! Não, moleque. Então, é o seguinte, ó. Então, bounce é quicar, né? Então, pessoal, eu estou escrevendo para agradecer o quê? Por voltar o meu cheque. Então a ideia é que ninguém agradece o banco por um cheque ter voltado. Então qual a ideia, pessoal? Ironia aqui no caso, né? Então por isso, pessoal, que a letrinha A e fala aqui, olha, trata-se de uma carta de agradecimento. Imagina, pessoal, não é porque tem o thank you aqui, que é agradecimento, digamos, legítimo. Aqui o que, pessoal? É uma ironia. Legal? Então, pessoal, a letrinha D de dado. Beleza? A próxima questão, pessoal, 7.4 é a letrinha B de bola. Por quê, pessoal? É o seguinte, olha, por que ela é correta, né? Que ela fala que a partir do ocorrido, pessoal, das ligações não atendidas pessoalmente, ele fala o que, pessoal? Que ela vai criar vai fazer, né, tô besta aqui, né? Duas das transações bancárias, quais são, pessoal? O mortgage, que é a hipoteca, e o loan payment, e os empréstimos, serão o que, pessoal? Will therefore and hereafter no longer be automatic. Quer dizer, pessoal, serão consequentemente, né? Therefore and hereafter. E a partir de agora, né? A partir desse momento, não serão mais automáticos. Então a ideia, pessoal, como ela passou, digamos, por dificuldades, né, com o banco, ela fala então que esse mortgage, que é a hipoteca, e o loan payment, que é o empréstimo, não mais serão automáticos. Não terão mais um depósito, né, automático, um débito automático. Tudo bem? Então, pessoal, por isso que não pode ser, por exemplo, a letrinha... Perdão, tem que ser a letrinha B. Tudo bem? Que ele fala aqui, olha. Ele fala que duas transações, né, o loan payment e o mortgage, serão feitas por meio de cheque endereçado para um funcionário especial. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Legal, né? Então, a próxima questão, 75, né? A última, por enquanto. Legal? Que é o seguinte, pessoal. Questão clássica. Tô besta aqui hoje, né? Clássica de voz passiva, pessoal. Por que voz passiva clássica? Porque é o seguinte. Como é que te forma a voz passiva em inglês, pessoal? É o seguinte. O objeto direto da voz ativa é sujeito paciente da voz passiva, né? Beleza. E como é que funciona o tempo verbal, pessoal? É o seguinte, o tempo verbal do verbo, né, da voz ativa, fica o tempo do verbo to be na voz passiva. Então, por exemplo, eu só ia falar aqui, olha, a frase, né, a solicitor must countersign all copies of his or her medical history and financial situation. Quer dizer, pessoal, um procurador, né, um solicitor, must countersign, deve assinar o que, pessoal? All copies, todas as cópias do que? Do his ou her, né? Medical history, que é do seu histórico médico, dele ou dela, né? And financial situation, e situação financeira. Então, qual a ideia, pessoal? O que o cara tem que assinar, pessoal? Todas as cópias
do seu histórico médico e situação financeira. Então, isso aí, pessoal, que é o objeto direto da voz ativa, vira sujeito na voz passiva. Então, por eliminação, pessoal, não pode ser letrinha D, não. Por quê? Porque começou com a solicitor. Deus me livre, que morra! Tem que ser o quê, pessoal? Ou pode ser a, B ou E. Agora é o seguinte, pessoal. Então, all copies of his or her medical history and financial situation must be. Por quê, pessoal? Como o verbo aqui no caso, né? Tá aqui, olha, must countersign, deve assinar, tá no presente. Então o verbo to be, na voz passiva, também tem que estar no presente, pessoal. Então ficaria must be countersigned. Ou seja, o countersign, que é o verbo principal da voz ativa, tem que vir no particípio passado, pessoal. Então must be countersigned, belezinha? Então a 75, letrinha A. A letra B, perdão, a letra D de data tá quase boa. Por quê, pessoal? Porque é o countersign aqui, tá? Must countersign, né? Faltou o ED. Belezinha, pessoal? Então a letrinha correta é a letra A, né? 75A. Beleza? Valeu, pessoal? É isso aí. Esse é o Instituto Enfio. Cursinho pré-vestibular, preço de comunitário, qualidade particular. É só aqui, Instituto Enfio. Daqui a pouquinho, aqui na TV Resolução, mais correção.